Olá, chegamos para mais uma análise detalhada e o assunto de hoje, olha, tá dando o que falar no mundo do futebol, viu? Especialmente aqui na Bahia. Vamos mergulhar fundo no anúncio, assim, bombástico do novo centro de treinamento do Esporte Clube Bahia. Um projeto gigantesco, né? Liderado pelo City Football Club. A nossa base aqui é uma cobertura bem completa da coletiva de imprensa que rolou. Teve gente grande lá, tipo Ferran Soriano, que é o chefão do grupo City, e o governador da Bahia também. E a missão aqui é destrinchar tudo. A escala, que parece absurda, o caminhão de dinheiro envolvido, por que estão mudando o CT antigo, sabe? E o que isso significa para o futuro do Bahia e para o talento aqui da nossa terra. Para começar, tenta imaginar aí, um CT de futebol aqui na Bahia que vai ser o segundo maior de toda a rede mundial do City. Só perde para o complexo lá de Manchester. É coisa de cinema mesmo. Bora entender os detalhes dessa história. O pontapé inicial foi a vinda do Ferran Soriano, né? O CEO do City Football Group, o CFG. Ele veio para Salvador especificamente para isso, para lançar o City Football Academy Bahia, o CFA Bahia. E ele já chegou como? Botando banca. Anunciou um investimento aí de 300 milhões de reais. Após 300 milhões é dinheiro para mais de metro, viu? Coloca isso em perspectiva para a gente, como é que isso se compara no cenário do futebol brasileiro? Pois é, esse valor ele realmente impressiona e muito. Não é só pelo número 300 milhões, mas assim, pelo que ele sinaliza, né? A gente está falando de um nível de investimento em infraestrutura que, olha, pouquíssimos clubes no Brasil teriam condição de fazer sozinhos. Isso por si só já coloca o Bahia numa outra prateleira, sabe? Em termos de capacidade de investir em formação, em performance. E ter o Soriano aqui, né? Lado a lado com o governador Jerônimo Rodrigues no anúncio. Isso mostra uma força política, institucional, que é bem importante. Não foi só um evento do clube, sabe? Foi um evento com peso de Estado. O Soriano mesmo chamou de dia histórico. E ele reforçou que não são apenas prédios e campos, mas sim a Casa do Bahia, o lugar essencial para formar atletas técnica e pessoalmente, mirando, segundo ele, alta performance do maior nível do mundo. Entendi. É um recado bem claro para o mercado, né? Agora, vamos falar dessa casa. O que tem dentro dessa estrutura que faz ela ser tão especial assim? Além do tamanho, a gente ouviu falar em 12 campos, mini estádio. É isso mesmo? Exato, os números são, assim, uma parte importante da história. São 560 mil metros quadrados de área total. É muito chão. E dentro disso, o projeto inclui 12 campos de futebol, entre oficiais e de treino, um mini estádio para 1.000 pessoas, o que é ótimo para jogos da base ou até treinos abertos, né? Tem um hotel para a equipe principal, alojamentos separados e bem modernos para as categorias de base e ainda um centro administrativo. O Raul Aguier, que é o CEO do Bahia, ele não economizou nas palavras não, viu? Disse que vai ser o centro mais moderno da América Latina. A ambição, assim, tá lá em cima. 12 campos. Rapaz, dá para fazer um campeonato interno só ali dentro. E essa história de ser o segundo maior CT da rede City, só perdendo para Manchester, o que isso significa na prática? Além do status, claro. Significa muita coisa. Ser o segundo maior não é só para inglês ver, né? Literalmente. Isso implica ter um espaço físico para desenvolver várias categorias ao mesmo tempo, sem aperto, sabe? Permite ter instalações de recuperação, medicina esportiva de última geração, áreas dedicadas para análise de desempenho com tecnologia de ponta, talvez até espaços para pesquisa científica ligada ao esporte. É uma declaração, assim, de intenções sobre a importância que o Bahia tem na estratégia global do grupo. E o Soriano, ele foi bem enfático nesse conceito de rede. O CFA Bahia não vai ser uma ilha isolada, entende? Vai estar conectado, plugado nos outros centros do grupo, hoje são 8 pelo mundo. Isso quer dizer troca constante de metodologia, acesso a softwares, inteligência artificial aplicada ao futebol, intercâmbio de profissionais. A frase dele foi marcante mesmo. CFA Bahia conecta o Bahia com o mundo. É trazer o padrão global para cá. Faz todo sentido. E falando em trazer para cá,
Onde é que vai ser exatamente essa nova mansão do Bahia? Porque a gente sabe que a logística do CT atual, lá em Dias da Ávila, cidade tricolor, é um perrengue danado, né? O pessoal reclama bastante da distância. Com certeza. Qualquer pessoa que já pegou aquele trânsito ali sabe como é complicado. E essa questão da logística foi apontada como o principal motivo por trás dessa mudança toda, desse investimento pesado. O local escolhido é ali na Via Metropolitana Camaçari Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. A chave aqui é a proximidade. Calculam que vai ser uns 15 minutos até o aeroporto de Salvador e uns 40 minutos até a Arena Fonte Nova. Agora, compara isso com a distância atual da cidade tricolor. Muda completamente o cenário para o dia a dia do clube. Nossa. Exatamente. A cidade tricolor embora fosse moderna na época da inauguração, né? Isso foi antes da venda da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, que permitiu a entrada do Grupo City. Ela representa um desafio logístico real. O tempo perdido no deslocamento, o desgaste dos jogadores, da comissão. A matéria que a gente usou como fonte até menciona, infelizmente, acidentes de carro com atletas nesse trajeto. Foi algo que pesou. Então, tanto o Aguirre quanto o Soriano, eles justificaram um investimento alto no novo local primariamente por isso: otimizar a rotina, ganhar tempo, reduzir riscos e focar totalmente na performance. É um investimento na eficiência, sabe? Entendi. A logística realmente justifica o onde. Mas olha, uma obra desse tamanho tem seu próprio tempo, né? Como é que eles estão planejando tirar isso do papel? Já tem um prazo definido? Tem sim, e tá bem detalhado até. A previsão é que tudo esteja pronto, tinindo, em dezembro de 2027. O plano foi dividido em 4 fases principais. A primeira, agora durante todo o ano de 2025, é focada no planejamento fino e, muito importante, no licenciamento ambiental. A gente sabe que essa parte pode ser complexa. A segunda fase, que vai ser no primeiro semestre de 2026, cobre os estudos preliminares para as obras em si. Aí depois disso é que começa a construção para valer, com máquina no terreno e tudo. Isso. A terceira etapa, que vai de julho de 2026 a janeiro de 2027, é a famosa terraplanagem, preparar o terreno todo, né? Deixar tudo no nível. E a quarta e última fase, que dura o ano de 2027 inteiro, de janeiro a dezembro. Aí sim a construção civil mesmo. Levantar os prédios, fazer os campos, instalar tudo e entregar a chave. Mas tem um porém aí que você mencionou, né? O licenciamento ambiental. A área fica próxima a uma zona de proteção. Isso não pode acabar atrasando tudo? Sempre fica aquele pé atrás com essas coisas, né? É uma preocupação válida, sem dúvida nenhuma. Obras grandes perto de áreas sensíveis sempre exigem um cuidado extra, licenças específicas, e isso já está considerado no cronograma deles. O ponto positivo aqui parece ser o alinhamento forte com o governo do estado. O governador Jerônimo Rodrigues não só estava lá no evento, como ele assinou a primeira licença ali na hora e prometeu publicamente acelerar os trâmites. A frase dele foi bem direta: farei tudo o que for preciso para que a gente possa, ainda esse ano, autorizar o início das obras. Isso dá uma segurança maior para o projeto, né? É um apoio forte mesmo. E teve mais alguma coisa nesse sentido de relação com a comunidade local lá em Camaçari? Sim, teve um detalhe bem interessante. Foi anunciado um compromisso do Grupo City de investir também na reforma do estádio municipal Fernando Ferreira Lopes, que fica lá em Camaçari. Isso funciona como uma contrapartida social, sabe? Uma forma de mostrar que o projeto não chega só para usar o espaço, mas para agregar algo à cidade. O governador até comentou, bem confiante, que o Bahia vai ser abraçado por Camaçari. É uma tentativa de criar esse vínculo desde o início. Legal, essa iniciativa mostra uma preocupação. Agora, vamos para o coração da estratégia. Campos perfeitos, hotel top, tecnologia de ponta. Mas qual é o objetivo principal por trás de tanto investimento assim? O que o Citigroup realmente espera ganhar com isso aqui na Bahia? Essa é a pergunta de milhões, né? Literalmente.
E o Ferran Soriano foi bem direto ao ponto. O foco número 1 é o desenvolvimento do talento local. Ele bateu muito nessa tecla durante a coletiva, disse com todas as letras: todos os talentos baianos vão ter a oportunidade de se desenvolver em um local de mesmo nível dos grandes do mundo, não vão precisar sair da Bahia. A ideia é muito clara: identificar, captar e principalmente reter os jovens jogadores promissores daqui da Bahia, que historicamente acabavam indo embora para clubes do Sul e Sudeste por falta de uma estrutura de ponta aqui mesmo no estado. Ou seja, é transformar a Bahia num polo de formação de nível mundial, usando a força da marca City e a metodologia deles. É isso. Exatamente, e isso casa perfeitamente com o modelo de negócio global do City Football Group. Eles investem pesado na estrutura, criam um ambiente de elite, aplicam a metodologia deles e esperam que, a médio e longo prazo, parte do retorno venha da formação e, eventualmente, da negociação desses talentos lapidados em casa. É um ciclo, entende? E reforça a filosofia deles de que um CT de excelência não é luxo, é a base de tudo. É a casa onde se cultiva a cultura do clube, o estilo de jogo, o DNA vencedor que eles buscam implementar em todas as suas equipes pelo mundo. Essa visão de longo prazo é realmente impressionante. Mas a coletiva não falou só do CT, né? A matéria que a gente viu citou outros assuntos que também surgiram na conversa. O que mais que pintou por lá? Sobre a possibilidade de vender os naming rights do CT no futuro. O Soriano deixou claro que isso é comum em outros centros do grupo. Alguns CTs deles têm patrocinadores específicos para as instalações, então é uma receita potencial que pode surgir lá na frente para o CFA Bahia também. E a cidade tricolor, o CT atual? O que acontece com ela? Vai virar um elefante branco lá em Dias Dávila? Olha, o plano é evitar isso ao máximo. O Raul Aguirre explicou que depois da mudança, a estrutura atual, que tem o nome oficial de CT Evaristo de Macedo, não vai ficar abandonada. As opções que estão na mesa são alugar ou até vender o espaço. Ele até mencionou que já existe interesse na região por instalações daquele tipo, talvez para escolas técnicas, igrejas ou outros projetos. A ideia é dar um destino útil proativo, né? Não deixar parado. Outra coisa que chamou bastante atenção foi o interesse declarado do City na Arena Fonte Nova. Isso pode mudar muita coisa na relação do clube com o estádio, não acha? Pode sim, e é um movimento estratégico bem relevante. O Soriano confirmou que o grupo tem interesse real em participar da gestão da Fonte Nova. Eles gostam da arena, disseram ter uma boa relação com a gestão atual, mas já estão de olho no futuro. A licitação para a gestão do estádio está prevista para 2028 e o City pretende entrar na disputa. Isso poderia significar mais investimentos na própria arena, um controle maior sobre a experiência do torcedor no dia do jogo e, claro, novas fontes de receita ligadas ao estádio. Mostra uma ambição que vai bem além do campo de treino. O grupo quer controlar a jornada toda, né? Do treino ao jogo. E teve mais algum detalhe curioso que saiu? Tipo, uso por outros times, possibilidade de expansão? Sim. Mencionaram a possibilidade de outros clubes da rede City usarem o CFA Bahia. Assim como o Bahia já fez pré-temporada lá em Manchester ou em Girona, na Espanha, o caminho inverso pode acontecer. Times da Europa, por exemplo, poderiam vir para cá aproveitar o nosso clima e a estrutura para fazer treinos, especialmente durante o inverno deles, que é rigoroso. E sobre a expansão, foi dito que o terreno que eles compraram é grande e permite futuras ampliações, caso seja necessário no futuro. Mas ainda não detalharam o que poderia ser construído a mais. E a questão social, a relação com a comunidade ali de Camaçari. Foi abordado como o projeto vai lidar com isso? Especialmente com comunidades tradicionais da área, como quilombolas, por exemplo. Esse ponto foi levantado sim. O Aguirre respondeu que conversas específicas com comunidades quilombolas ainda não tinham acontecido naquele momento, até porque a localização exata tinha acabado de ser confirmada publicamente, mas ele fez questão de reafirmar o que ele chamou de vocação social do Bahia e a crença de que o CT vai se tornar um polo econômico importante para a região, gerando empregos, oportunidades para Camaçari. A escolha de Camaçari em vez de Salvador, ele reiterou mais uma vez, foi puramente por questões logísticas, buscando o melhor local para a operação do futebol mesmo. Beleza, acho que a gente deu uma boa varrida nos pontos principais aqui. Se a gente fosse fazer um resumão dessa conversa toda. Temos um investimento
assim, gigantesco do Grupo City, na casa dos 300 milhões de reais, para criar um CT de padrão internacional aqui na Bahia. Certo. Certo. A localização nova lá em Camaçari é estratégica para resolver o problema da logística. O foco principal está muito claro: segurar e desenvolver o talento da terra, o jogador baiano. E tudo isso vai estar conectado na tomada da rede global do City, compartilhando conhecimento e tecnologia. É basicamente isso. É um resumo perfeito. É um projeto de uma escala e de uma ambição que realmente redesenham o futuro do Bahia Esporte Clube. E isso nos leva a pensar, né? E talvez deixasse a reflexão para quem está nos ouvindo. Como estrutura desse porte, com toda a metodologia e o poder financeiro do City por trás, como isso pode, de fato, mudar o patamar do Bahia no cenário nacional e, quem sabe, internacional? Será que a gente está vendo o nascimento de uma nova força no futebol brasileiro, com seu epicentro aqui no Nordeste? E, para além do esporte, qual vai ser o impacto real, o impacto social, cultural, de um projeto dessa magnitude na vida da comunidade de Camaçari e no estado da Bahia como um todo? São perguntas que só o tempo vai responder, mas que com certeza vai valer muito a pena acompanhar de perto nos próximos anos.